o papo de hoje é com o cirurgião dentista Dr. Luiz Amaral para falar sobre ortodontia e estética orofacial. Confira! Olá, eu sou o Dr. Luiz Amaral, cirurgião dentista, sou mestre em ortodontia, especialista em implantodontia e clínico geral. Sou formado pela Universidade Paulista Bauru, mas de lá para cá, de 20 anos para cá que eu sou formado, eu não consegui parar de estudar ainda, porque a odontologia ela muda dia a dia, ela sempre vai mudando e a gente sempre tem que estar em busca de novas técnicas, novos equipamentos para sempre estar atualizado nessa área que é tão apaixonante. Desde que eu me formei, então, há 20 anos aí, teve uma mudança muito grande, tanto em técnicas quanto em materiais. Eu gosto de falar da endodontia, que muita gente tem trauma, né, de fazer canal e tal. E antigamente, para fazer um tratamento endodôntico, se levava às vezes 5, 6, 7 às vezes, sessões para fechar um canalzinho, né? E as pessoas tinham medo porque passava muito desconforto durante essas sessões. Às vezes eram 1 hora de cadeira. Então, com a tecnologia, hoje, a gente conseguiu reduzir muito o número de sessões e também o conforto para o paciente. Tá? Então, e não só na endodontia, né? Não só no tratamento de canal. O tratamento, por exemplo, ortodôntico, ele teve um avanço muito grande também. Vários aparelhos foram desenvolvidos, técnicas, né? Hoje o tratamento ortodôntico ele é mais confortável e também, além de mais conforto, né, existe até aparelhos que não são colados nos dentes, né? Às vezes uma placa alinhadora, a pessoa utiliza essa placa, começa a alinhar os dentes, né? O desconforto é mínimo. Claro, tudo isso tem um custo um pouquinho mais elevado, mas é um tratamento diferencial que hoje a gente pode oferecer para o paciente, né? Então ele tira o aparelhinho para poder comer, então tem várias vantagens, né? E com um nível de desconforto muito baixo. E mesmo no aparelho fixo também teve muito avanço. Eu desenvolvi alguns aparelhos junto a algumas empresas aqui do Brasil. Esses aparelhos eles são vendidos no Brasil, fora do Brasil também. Eu dou aula também aqui no Brasil e fora também do Brasil. E isso daí, essas novas técnicas, esses novos aparelhos, em toda a área da odontologia, então, a gente consegue tratar o paciente com mais qualidade e mais rapidez também. Tá? É o que a gente busca, né? Excelência no tratamento. Isso. Um dente perdido sempre deve ser substituído e o mais rápido possível. Por quê? Porque quando que a gente perde o dente, né, quando que o dente é extraído, existe o osso, as corticais do osso, que é o ossinho para o lado de fora e para o lado de dentro da língua. Tá? Então esse osso ele vai diminuindo, tanto em quantidade quanto também em qualidade. E quanto mais você demora para substituir, para colocar um dente novo nesse lugar, esse osso vai diminuindo então. E às vezes o que era fácil, por exemplo, eu acabei de tirar um dentinho agora, depois de 3 meses coloca-se um implantezinho e substitui esse dente, né? Então o que era fácil às vezes começa a complicar. Então às vezes tem que fazer um enxerto depois de um tempo e isso daí acaba ficando mais caro o tratamento, um pouquinho às vezes mais desconfortável. Tá? E não só por causa disso, às vezes a pessoa perde muitos dentes e acaba dando problema às vezes até no estômago. Imagina assim que a pessoa, por falta de dente, ela não consegue mastigar o alimento de uma maneira correta. A digestão, na verdade, ela começa na boca. Tá? Então, quando que isso daí não é desenvolvido de uma maneira correta, o estômago ele começa a dar alguns sinais, né? Então pode dar uma gastrite, alguma coisa, por causa dessa falta de dente na boca. Tá? E a parte estética não precisa nem falar, né? Perdeu o dente, o mais rápido possível procure o dentista, que vai ser mais fácil o tratamento. As próteses, elas têm vários tipos de próteses, né? Elas são indicadas
sempre que tem perda de um dente. Então, sempre que há a perda de um dentinho, a prótese ela vem para substituir. Da mesma forma que uma pessoa que perde uma perna, né, tem aquelas pessoas que correm sem, né, depois que perdeu a perna, mesmo com uma perna substituída, elas conseguem correr. A pessoa que põe uma prótese na boca, no começo, às vezes é difícil dela acostumar, mas depois de um tempo ela nem lembra mais que ela tem aquela prótese ali, tá? Então a gente está falando de prótese removível, né? E a contraindicação é só se ela tiver alguma alergia de algum material que essa prótese é construída, tá? É a única contraindicação de uma prótese. E em pessoas, por exemplo, epiléticos, então próteses removíveis, a pessoa que tem alguma paciente especial, então daí às vezes a gente dá preferência para próteses fixas ou mesmo implante, né? Mas próteses removíveis, então elas têm essas contraindicações e sempre pensando assim, no material, né? Às vezes você coloca uma prótese, começa a dar um vermelhinho na bochecha, alguma coisa, você vai ver às vezes é alergia ou do metal ou mesmo do acrílico da prótese, daí tem que ser removido e fazer de um novo material. É muito bacana isso, porque quando o paciente entra no consultório, né, faltando um dente ou vários dentes, a gente sempre tem que oferecer para o paciente vários tipos de tratamento, tá? Porque cada tipo de tratamento tem um valor, tá? E nem sempre o melhor é o que o paciente pode pagar, tá? Então, quando o paciente chega no consultório, eu ofereço, por exemplo, desde uma prótese acrílica, que é bem... uma coisa assim, considerada até meio provisória, mas que dura um tempo muito bom, né? Então, às vezes eu falo para o paciente, vamos colocar essa prótese acrílica como provisório, e daí você vai juntando dinheirinho, porque às vezes acontece do dente quebrar e essa pessoa às vezes não está preparada para colocar, por exemplo, já uma porcelana ou um implante, né? Então a gente coloca uma prótese provisória, espera esse tempo para a pessoa, tem que ter alguma coisa mais em conta, né? Então vai desde prótese acrílica removível, implante, porcelana. Hoje em dia tem lente de contato para mudar tanto o formato do dente quanto a cor também, está sendo muito procurado. Então é tanto tratamento para função, né, que é a mastigação, como eu falei para vocês, quanto também estética, né? Então a estética hoje está sendo muito procurada também, né? Já vieram pessoas querer fazer lente de contato, por exemplo, e não ter precisão, né? Então, às vezes eu falo assim, olha, você na verdade não precisa fazer uma lente porque seu dente já é bonito, às vezes tem que fazer só um clareamento, porque a pessoa olha o dente dela amarelo e acha que tem que colocar alguma coisa em cima para cobrir aquele amarelo. E às vezes não é o tratamento. Então, cabe também ao cirurgião dentista explicar certinho para a pessoa o que é, como que funciona, não é sair fazendo que nem louco, né? Porque senão vira uma coisa muito, muito banal, né? Todo mundo sai com lente com o mesmo formato, às vezes a mesma cor, e isso daí não é legal. O tratamento estético hoje está muito em alta, né? Que é a harmonização. Eu estou fazendo muito curso de harmonização, então cada dia que passa, cada semana que passa, tem uma técnica nova. É incrível como está avançando essa área da harmonização. E o dentista pode sim, o cirurgião dentista pode sim fazer muitos procedimentos, como preenchimento, tá? Para equilibrar o rosto, botox, aquelas ruguinhas, né? Também lipoaspiração de papada, para quem tem uma papadinha. Às vezes não precisa nem lipoaspirar, existem alguns produtos que a gente aplica aqui na papada, que ela meio que come a gordurinha e daí diminui também o volume da papada. Bichectomia, que é a bochechinha diminuir, para quem é muito bochechudo, então dá para diminuir um pouquinho. A gente fala de emagrecimento facial, né? Então a harmonização, o que ela é, na verdade, um conjunto de técnicas, né, que a gente utiliza para obter uma harmonia da face, né, para a hora que você olhar para a pessoa e falar assim, nossa, essa pessoa é bonita. Então a gente pegou, né, de algumas pessoas, né, de pessoas bonitas assim, o que elas tinham de bonito e dá para fazer na pessoa. Então a harmonização tem dois segmentos, né, o segmento de você manter uma pessoa que está envelhecendo com os traços dela que ela já tinha antes, quando ela era mais nova, tá?
E também tem a outra direção, que é quando que a pessoa chega no consultório, por exemplo, e fala assim, doutor, eu sempre tive esse nariz com a ponta caída, mas eu não quero mais, eu quero empinar o meu nariz, eu quero levantar a pontinha do meu nariz. Essa corcundinha que eu tenho aqui no nariz, eu quero que ela suma, eu não quero mais. Né? Ah, eu tenho lábio fino, sempre tive o lábio fino e eu quero deixar ele mais volumoso. Então tem tanto a parte da beleza, do embelezamento dessa face, né? E também tem a parte também de você manter o que já era bonito. Tá? Então isso daí é muito legal, né? Anti-aging, então anti-envelhecimento, né? Então é bem bacana, né? Quando que a gente e cabe ao profissional buscar o que o paciente está querendo, né? Não ficar colocando, impondo as coisas. Então a primeira coisa que eu faço quando o paciente chega no consultório é perguntar para ele o que ele tá buscando. Assim, na hora que ele senta na cadeira, daí eu pergunto para ele, assim, o que te incomoda na sua face? Né? Daí ele começa a contar, eu vou anotando e para cada probleminha que ele tem, claro, ele tem uma mancha na pele, alguma coisa, daí dá para a gente pegar e falar para ele, né, sugerir alguma coisa para aquele problema, mas não impor, né? Eu acho que é errado a gente ficar empurrando o tratamento no paciente, tá? Então é ele que vai decidir o que vai ser legal ou não para ele. Essa aí também é uma coisa que causou uma polêmica há um tempo atrás, porque a turma fala em Botox, já vem esticar a pele. Na verdade, o Botox não estica nada. Tá? O que ele faz é uma paralisação do músculo. Então, eu estou precisando aplicar, ó, tá vendo? Quando eu levanto a sobrancelha, o que acontece é que forma um monte de ruguinhas aqui. Então, essas rugas, elas estão aí por quê? Porque faz um tempinho que eu não aplico, né? Casa de ferreiro, espeta de pau. Então, eu não estou aplicando em mim porque não tá dando tempo, tá uma vida corrida e tal. E sempre quando que eu falo assim, não, agora sou bom produto, eu vou aplicar em mim. Daí aparece outro paciente e acaba aplicando no paciente. Mas é assim, o que acontece não é que estica a pele, ele paralisa o músculo e daí você tenta levantar, mas daí ela não levanta o músculo e fica paralisadinho, só que por um tempo, tá? Então o Botox ele tem efeito estético, né, no pé de galinha, aqui na testa e também aqui na braveza, né, no bravo que a gente fala. Então você fica sem marcas, né? Então não sem expressão, eu acho que é feio ficar sem expressão, mas diminuir essas linhas de expressão, porque tem gente que tem muita marca, né? Então você vai aplicando e essas marquinhas vão sumindo com o tempo. Então esse é o efeito estético do Botox. E tem o efeito terapêutico dele, quando a pessoa tem muita dor de cabeça, às vezes por apertamento, toda vez que a gente aperta o músculo, acho que dá pra ver, né, que o dedo ele chega a saltar aqui, ó. E tem gente que tem esse músculo, tanto o masseter quanto o temporal, aqui em cima também, ó. Tá vendo? Ele pula, né? Então, tem gente que tem esse músculo muito desenvolvido. E à noite, ele fica apertando os dentes e mexendo a noite inteira, que isso aí é o bruxismo. Esse bruxismo faz desencadear uma dor, tá? Imagina você, depois de ter feito um monte de academia, no outro dia o músculo não fica dolorido, muito dolorido, né? Se você pegou firme, pesado. O que acontece no músculo facial, né? No músculo aqui, o temporal e o masseter é a mesma coisa, tá? Então você faz muita academia durante a noite, apertando e mexendo a mandíbula de um lado para o outro, e depois no outro dia fica dolorido e dá uma dor de cabeça, e tem muita gente que confunde essa dor de cabeça com a dor de cabeça de enxaqueca, e às vezes depois de uma aplicação de Botox ela consegue viver tranquilo sem apertar, acaba então desenvolvendo um tratamento sem fazer nada, claro, conjunto com placas miorrelaxantes, que é aquelas plaquinhas para dormir, mas tem um efeito terapêutico também. Os preenchedores daí é mais estético, mas imagina uma pessoa que se acidentou, que bateu o nariz e ficou torto, Então, com o preenchimento, a gente consegue acertar, às vezes, essa face, essa assimetria da face. Às vezes, um lado é muito diferente do outro. Às vezes, a mandíbula da pessoa é meio torta. Então, você fazendo um preenchimento, às vezes, de um lado, você consegue acertar, equilibrar esse rosto, né? Então ele fica mais harmônico.
E claro, o preenchimento daí tem o lado estético, né? Então os homens, o que os homens querem? Um rosto quadrado, né? Então dá pra gente colocar preenchimento aqui na mandíbula, mais queixo e também a parte estética de nariz, aqui, né? A região de malar. Às vezes a pessoa vem e fala assim, doutor, eu quero preencher o bigode chinês. Eu também tô precisando de várias coisas. Então o bigode chinês aqui, às vezes não é aqui que tem que preencher. Por quê? Porque né, eu tô mais velho, tem que aceitar a idade, tem que aceitar, mas dá pra gente diminuir esses efeitos que a idade vai mostrando na face. Então, às vezes não é preenchimento de bigode chinês. Se eu pegar e preencher, dar uma estruturação para o rosto, imagina assim, ó, se eu preencher aqui em cima, o que acontece é que estica e ele acaba dando efeito aqui embaixo. Tá? Então, se eu esticar a pele aqui, ó, fazer um preenchimento aqui, o que acontece então é que esse vinco que antes formava, que é o bigodinho chinês, então ele diminui, né? Então a gente preenche no lugar. Para quê? Para imitar o que era antes, é aquilo lá que eu tinha falado antes para vocês, né? Então a gente tenta buscar sempre, até às vezes eu peço para trazer uma foto. Às vezes a pessoa quer falar assim, nossa, eu tinha uma boca tão bonita, né? O desenho da minha boca era tão bonito. Fala assim, traz uma foto antes da gente fazer esse preenchimento. Então eu vou tentar ao máximo copiar aquele desenho, para quê? Para ela não ficar tão diferente do que ela era. Às vezes a pessoa gostava daquele jeito, né? Teve uma senhora que veio aqui, ela falou assim, nossa, eu tinha um lábio tão bonito. Eu tinha duas bolinhas, parecia da Angelina Jolie. Daí eu peguei e fiz para ela. A hora que ela viu, ela me pegou, levantou, me abraçou. Falei assim, nossa, ficou lindo, doutor. Então isso aí que é legal, né? Às vezes ela quer mudar, né? Ela busca mudar, mas às vezes ela só quer o que ela tinha quando ela era mais nova. Então isso é bacana, né? A gente poder devolver para a pessoa o que era dela quando ela era mais novinha, viu? Então é bem bacana. Profissional que pode anestesiar a face para fazer procedimento estético é dentista e médico. Enfermeiro também está começando a entrar também nessa área da estética, tá? Então, mas anestesia é dentista, médico e enfermeiro. Às vezes ela passou por outro profissional que ele é habilitado sim para fazer, por exemplo, um preenchimento de lábio, só que ele não pode injetar anestésico. Tá? Então ela passou às vezes muita dor. Teve uma paciente minha que sentou na cadeira e começou a chorar. Ela começou a chorar, eu falei, mas se acalma, o que está acontecendo? Ela falou, doutor, dói demais preencher lábio. Eu já preenchi uma vez, nossa, mas dói muito. Eu falei, mas por que você não tomou anestesia dela? Ela falou que tinha passado por um profissional, ela falou que não podia dar anestesia e passou só anestésico tópico. O anestésico tópico, o próprio nome fala, né? É tópico, é só para coisas superficiais. Tá? Então, quando você passa uma camada de anestésico tópico, ele só vai anestesiar para procedimentos onde que você vai penetrar pouco na pele. Tá? Um preenchimento ele é profundo, então não adianta você passar uma pomadinha e achar que vai anestesiar. Então eu anestesiei ela, ela falou assim, nossa, não sente nada. Claro que não sente nada, a gente anestesia por bloqueio. O que é isso? Antes da informação da dor, imagina assim, que o lábio superior, por exemplo, 2 pontinhos de anestésico que a gente coloca, a informação da dor, ela tenta chegar ao cérebro, mas ela é bloqueada pelo anestésico, então ela não chega até lá, tá? Então tá acontecendo aqui, é a mesma coisa de eu dar um beliscão, né? Você vai sentir a dor e esse estímulo vai até o cérebro, só que se você cortar o estímulo no caminho dele, a pessoa não vai sentir, então é bem anestesiado. Procedimentos como microagulhamento, daí sim entra o anestésico tópico para passar, né? Então é um procedimento menos invasivo, então a gente passa a anestesia tópica, espera ela agir para depois fazer a perfuração com as agulhinhas. Então, para quem tem medo de agulha, fecha o olho que não vai sentir nada, tá? Porque vai ser tudo anestesiado. A maioria dos procedimentos que a gente faz é com anestesia, viu? Tanto benefício, mas tanto benefício, dependendo da profundidade que a gente coloca essas agulhas, né? Porque existem basicamente sim, 2 tipos de microagulhamento, tá? Com o rolinho, que eu não gosto muito, na verdade eu não utilizo aqui no consultório. Por quê? Porque imagina um rolo passando no rosto. Ele entra, faz esse movimento aqui para depois sair, tá? Então esse é o rolinho, né? Imagina um rolinho, você rolando como se fosse pintar uma parede.
tá? Então a agulhinha entra e rasga o tecido. Então ela causa uma injúria muito grande para esse tecido, tá? Então a pessoa às vezes fica com o rosto muito inchado depois. As canetas já são diferentes. Elas são várias agulhinhas, geralmente eu compro aí de 36 agulhas. Então ela entra e sai só, ela só promove a perfuração da pele. E fala assim, nossa, mas vai perfurar profundo? Depende o que está precisando a pele. Por exemplo, eu quero perfurar só para ter uma permeação, só para ter uma penetração de um produto que eu quero passar no rosto. Por exemplo, a pessoa tem manchinha na pele, tá? E eu quero clarear essas manchas. Então a gente faz uma perfuraçãozinha, que é com microagulhamento, bem superficial. Essa daí, se fosse ver, não precisava nem de anestesia, de tão superficial que é, mas a gente passa anestesia. Mas é bem tranquilinho mesmo, vai sentir um ardidinho, né? Eu fiz em mim já, e sem anestesia, e dá para ir tranquilo, mas no paciente a gente passa. E daí joga o produto por cima. Como furou a pele, essa permeação, né, do produto que a gente está colocando, do ativo, ela fica muito mais facilitada, tá? Então, do que se eu tivesse passado em cima de uma pele que está intacta. Tá? Então, quando que a gente pega aquele creminho, né, à noite e passa no rosto, por algum motivo, ou hidratante ou qualquer coisa, ele ficou na superfície da pele. Se você fizer vários furos, ele consegue penetrar. Então, para permeação, então, uma altura de agulha bem baixinha. Agora, numa cicatriz, por exemplo, né, a pessoa tem cicatriz, aquela cicatriz de acne, alguma coisa assim, já tem que ser uma perfuração mais profunda. Então, o microagulhamento, para cicatriz, aqueles poros abertos que tem na pele, para estimular a produção de colágeno e elastina, tá? Então, dá uma firmeza na pele. Toda vez que a gente agride a pele lá dentro, ela fica com uma tonicidade melhor. Tá? Então, para manchas, como eu falei também, então para manchamento, uniformização da pele, você passa a mão, você sente ela mais lisinha, mais retinha. Então, esse machucadinho que a gente promove, ele é milagroso. ele tem várias vantagens mesmo, tá? Então é bem legal. O dente do siso toda vez que você não tiver espaço para ele nascer, para ele erupcionar, né? Então daí ele deve ser removido. Tá? Se ele tem espaço para ele vir para a boca, por que eu vou tirar? Eu costumo até brincar com os pacientes. Imagina você andando com o carro sem step. Tá? Então, se furar o pneu, você está lascado, né? Você vai ter que ligar para alguém para vir te socorrer. O dente do siso é mais ou menos, eu costumo falar que é mais ou menos igual. Tá? Então, se ele tem espaço para ele erupcionar na boca, se caso você perder algum dente na frente dele, porque ele é o último dente lá de trás, né? Se caso você perder algum dente, com a ortodontia hoje, eu consigo trazer ele para frente para o lugar desse dente. Tá? Então, venha trazendo, né? Se for o dente vizinho, é só trazer ele para frente, mas às vezes o problema está sendo, por exemplo, um dentinho aqui da frente. A gente vem trazendo dente a dente com a ortodontia, com o aparelho, né? E traz ele também. Então, ao invés de colocar um implante, você substitui o seu dente, na verdade, com outro dente. Né? Então, é muito legal. Então, eu não faço extração do dente do siso se não tiver a indicação. Tá? E a indicação para extração do dente do siso é não ter espaço, ou quando que ele nasce em posições que ele não vai conseguir vir para a boca, por exemplo, quando que ele está deitadinho. Então, nesses casos, a gente tem que extrair sim, porque imagina assim, aqui é um dente, aqui é outro. O alimento, ele vem, ele entra e para entre o dente do siso e o dentinho da frente. E às vezes não estraga só o dente do siso, estraga também o dentinho da frente, né? E ao invés de você perder um dente, aí, às vezes você perde dois. Então, sempre quando tem indicação, assim, quando extrair o dente do siso, o mais precoce possível. Tá? Então, percebeu que esse dente não vai nascer, que não tem espaço, que é muito mais fácil tirar um dente antes de ele nascer na boca do que... Não é que é mais fácil tirar. Vamos explicar certinho para vocês. Imagina assim, quando que o dente nasceu, eu tirei ele, fica um buracão na boca onde estava o dente. Daí a gente vai suturar, fecha um pouquinho, mas vai continuar esse buraco ali.
tá? Então vai entrar alimento, fica difícil para higienizar. Agora, quando que o dente ainda não nasceu na boca, né? Quando que ele não veio para a boca ainda, tá lá a gengiva, eu faço uma incisãozinha na gengiva, abro essa gengivinha, tiro o dente, volto a gengiva para o lugar e sutura. Então não vai ficar buraco nenhum na boca, tá? Então a cicatrização é muito mais rápido. Então não é que é mais fácil de tirar. Para mim tanto faz se ele já nasceu, se não nasceu, mas para o paciente a cicatrização é melhor que se tira precoce, antes de ele vir, né? Antes de ele erupcionar. O bruxismo, na verdade, tem várias coisas que pode causar ele, mas hoje com a pandemia, eu percebi assim, um aumento muito grande de pessoas com dor que vêm para o consultório. Fala assim, doutor, lembra aquela dorzinha que eu falei do Botox lá? Então, às vezes tem dor aqui no temporal, frontal, que é esse músculo aqui da frente, aqui na mandíbula e também aqui atrás no occipital. Toda vez que a gente fica apertando, né, pode ser por vários fatores. Um deles, o que desencadeia bruxismo, é estresse, tá? Que hoje quase ninguém está estressado com essa pandemia, né? Gente perdendo emprego, mesmo medo de sair de casa. Então isso daí aumentou muito o número de procura de tratamento para bruxismo. A maior causa com certeza é emocional, tá? Mas é uma parafunção. Às vezes a pessoa desenvolve o bruxismo e ela fica rangendo esse dente, às vezes à noite e às vezes também durante o dia, né? Atendi uma paciente faz pouco tempo aqui que eu tive que fazer reabilitação, acho que ela tinha 27 anos. Eu tive que fazer reabilitação nela, na boca inteira, colocar porcelana em todos os dentes, tanto em cima quanto embaixo, porque ela tinha gastado todos os dentes dela, de tanto ranger. Ela foi gastando e daí começou a ter dor, claro, né? Porque de tanto gastar o dentinho por causa do bruxismo, foi chegando perto do nervo. E daí ela começou a ter dor, daí ela procurou o consultório. E daí fizemos um tratamento de reabilitação. Hoje ela está mordendo de tudo lá, está com um sorrisão bonito. Mas, então o tratamento do bruxismo pode ser o Botox, tá? Para aplicação, para diminuir essa força muscular, ou tratamento com placas, tá? Às vezes até os dois juntos, na maioria das vezes, né? Botox e a placa. A placa chama placa miorrelaxante, tá? Se o bruxismo está sendo causado e a pessoa não tem dor, pode-se colocar uma placa só para proteção dos dentes, para que os dentes não sejam gastos. Tá? Essa placa, então, ela fica mais confortável, é uma placa mais fininha. Agora, se a pessoa tem dor, né, de cabeça, coisa assim, então daí a gente faz uma placa um pouquinho mais grossa, de acrílico mesmo, ela é um pouquinho mais desconfortável, mas depois que ela começa a usar, ela não consegue mais dormir sem, que ela fala assim, não, doutor, eu acordo com o rosto relaxado, né? Então eu não tenho mais aquelas dores. E para tratamento de bruxismo daí entra várias outras coisas, posso passar medicamento, um relaxante muscular, tá? E daí tem que fazer a avaliação mesmo, quando o paciente vem no consultório, eu tenho que saber o que está acontecendo com ele. Às vezes encaminhar para um psicólogo, um psiquiatra, às vezes para passar um medicamento. E ver o que está acontecendo. Cada caso é um caso, né? Mas hoje tem sim vários tratamentos aí que dá para a gente fazer para melhorar a qualidade de vida da pessoa. Clarear o dente em casa, você não vai conseguir. Por quê? Porque o produto que a gente usa para colocar no clareamento é um produto forte, que se ficar em contato com a gengiva durante muito tempo, ele começa a queimar a gengiva, tá? Então, essas pastas de dente que falam clareio o dente, essas coisas, não funcionam, tá? Uma que você vai escovar é muito rápido o tempo de você escovar, para poder ter uma ação eficaz. Então, o que ela vai tirar? Tanto a pasta de dente que fala que tem clareador, quanto o carvão, o que vai remover? As manchas mais extrínsecas, que são as manchas superficiais do dente, tá? Só que junto com isso aí, promove também uma abrasão desse dente. Então, imagina eu ficar esfregando areia na mão, né? E ficar com essa areia na mão e ficar esfregando, vai chegar um tempo que minha mão vai ficar em carne viva. Por quê? Porque não é para fazer isso, tá? A nossa mão não foi feita para isso, para ficar esfregando areia, tá? É muito áspero, né? Da mesma forma o dentinho também, tá? Se você pega alguma coisa que é muito áspera, né, como carvão ou mesmo aquelas pastas de dente que você morde e sente que nem uma areinha nela, tá? Então ela tem um poder de limpeza muito grande, tá? Mas ao mesmo tempo ela tem um poder de abrasão também muito grande.
Então começa a se desgastar o esmalte, tá? Então você vai passando e a pessoa começa a ter sensibilidade, tá? Às vezes vai tomar uma coisa gelada dói, um doce dói. Então como se faz então o clareamento? O clareamento pode ser feito no consultório ou em casa, tá? Com umas plaquinhas, mas daí essa placa ela é desenhada para o produto não ir para a gengiva, né? E daí o resultado é muito, muito, muito bom. Hoje existe vários produtos que melhoraram de quando que eu me formei, por exemplo. Tá? Então a técnica mudou. O produto, na verdade, sempre existiu, mas a técnica, o jeito que está sendo feito mudou. Eu gosto muito da técnica mista, que é onde o paciente vai para casa, faz o clareamento em casa e eu faço o clareamento a laser aqui no consultório também. A gente combina as duas técnicas, né? E tem um resultado muito, muito bom. Tá? Então essa é uma forma de clarear os dentes e a outra forma é quando que tanto a cor quanto o formato do dente não está agradando. Então imagina que eu tenho um dente muito curto e largo, tá? Eu vou só clarear? Não, daí dá para fazer mais coisa nesse dentinho. Daí quando que sorri, às vezes expõe a gengiva. Vamos fazer uma cirurgia de gengiva para aumentar a altura desse dente. Ah não, a gengiva já está boa, quando sorri não expõe a gengiva. Então esse dente ele tem que ser aumentado para quê? Para baixo. Tá? Então cada caso é avaliado diferente. Mas como que aumenta o dente? Com lente de contato, por exemplo, é maravilhoso. Tá? Então, para mudar o formato e a cor do dente, né? Então imagina que o dente está muito amarelo. A gente faz um clareamento antes, né? Derruba a cor desse dentinho e depois daí molda o paciente para fazer uma capinha para esse dente. Tá? E nessa capinha a gente pede para o paciente dar a tabela de cor para o paciente, fala assim, qual cor que você quer? Né? Tem gente que gosta de dente branco, mas branco, branco, branco. E com a lente a gente consegue deixar na cor que o paciente decidir ficar. Tá? Então é um tratamento hoje que está sendo muito procurado. As lentes, clareamento, a parte estética. Né? Então o que eu percebi também, né? Aquela primeira pergunta, o que mudou na odontologia de quando você se formou até agora? Uma outra coisa que mudou muito é que antes eu tratava dente, só dente, né? Hoje a gente trata tudo, né? Então o paciente do pescoço para cima, o dentista pode atuar, tá? E deve atuar, né? Claro, fazendo cursos, né? Não pode parar de estudar, mas tem uma procura muito grande continua tendo procura para os dentes, claro, mas não adianta ter dente bonito e não ter uma face, né, que combine com esses dentes. Então, hoje tem uma procura bem legal mesmo para essa parte assim, de embelezamento da face, que é a harmonização, que é às vezes fazer um sorriso mais bonito, né? Então é bem legal, né? Mudou muita coisa e a gente tem que sempre estar se atualizando aí para estar acompanhando as tendências, né? Queria agradecer o convite de vocês, né, dos noticiantes e mandar um abraço aí para os pacientes, né, que acompanham, que vêm direto aqui no consultório, que me acompanham também nas redes sociais. É isso aí. Um grande abraço. Até a próxima. Papo de hoje é uma produção exclusiva Noticiantes, em parceria com a Clínica Amaral. Curta, comente e compartilhe e não esqueça de ativar as notificações. Até a próxima!